Deus ministrou uma palavra no meu coração durante esses dias que tem chamado muita atenção para a nossa realidade, para aquilo que a gente está vivendo. Está lá em João capítulo 11, versículo 25, que diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vocês viram aqui numa das ilustrações do vídeo que dos momentos em que Jesus estava com os seus discípulos era na morte de Lázaro. E esse texto ele está dentro desse contexto de João 11, aonde para mim o que me chama mais atenção não é o fato de termos despedidas e partidas de alguém que parte dessa vida para a eternidade. Porque desde que o pecado entrou no mundo, essa é a triste realidade que o ser humano vive. Nós nascemos, vivemos, lutamos e morremos. Uma parte dos seres humanos não enfrentará essa experiência da morte, que será advinda do arrebatamento da igreja. Pois a gente vai citar o texto aqui. Quem estiver vivo e escutar a trombeta de Deus, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos se encontrarão com o Senhor nos ares. Essa promessa é para a igreja de Jesus Cristo. Quem morre com Jesus morre com uma certeza de que já alcançou a grande vitória, porque o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então quando nós morremos, de fato nós vencemos a única coisa, a única circunstância que poderia talvez atrapalhar alguns planos da nossa eternidade. Porque se eu morro sem as devidas convicções de quem é Deus, de quem é Jesus, e para onde Jesus deseja que eu vá, quando essa vida findar, as dúvidas serão muitas. Agora, quando eu já sei quem é Jesus, quando eu conheço a mensagem de ressurreição, por mais triste que a morte venha para nós, porque, gente, Jesus, e é o único texto que você encontra no Novo Testamento na vida de Jesus, que se remete a um sentimento do próprio Deus, quando perde o seu amigo. Em João 11:35, é o mesmo capítulo que nós estamos lendo, diz a Bíblia que Jesus chorou a ver o seu amigo Lázaro morto. E talvez você vai dizer, mas isso não é uma incoerência. Jesus disse antes para os discípulos que Lázaro viveria na ressurreição. Então por que Jesus está triste com uma coisa que ele sabe que vai ser boa para Lázaro lá na frente? Porque nós não fomos criados para morrer. O ser humano não foi criado para vivenciar a morte. O ser humano no jardim do Éden foi criado para viver para sempre com o seu Criador. A Bíblia diz que o que trouxe a morte para a vida do ser humano foi o pecado, foi a desobediência. E é importante eu dizer isso. Por quê? Porque na verdade não é que nós não queremos ir para o céu. O problema no meio disso é que a gente não quer morrer, porque isso não faz parte da nossa natureza original. Isso é uma aberração causada pelo pecado na nossa vida. A morte não deveria existir para nenhum ser humano. A morte veio ao mundo pela desobediência de um homem. Mas graças a Deus, que assim como que pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, pela obediência de um só homem veio a redenção, a salvação, a vida eterna através de Jesus Cristo. Então mesmo que Adão lá no Éden pecou e destruiu a história humana, Jesus Cristo veio a esse mundo ser obediente ao plano do Pai, para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. Então por mais que Jesus estava olhando para o seu amigo Lázaro e chorando, gente, Jesus era humano, 100% homem em sua humanidade, 100% Deus em sua divindade.
Jesus sentiu a dor da perda de um amigo. Então não é feio você chorar, não é ruim você chorar quando você perde alguém, mas o teu choro ele não pode se transformar numa dor, ele deve ser um sentimento de saudade, porque as perdas vão acontecer por todos os dias da nossa vida, mas o verdadeiro ganho nós já recebemos um dia, quando nós vemos aquela cena de Jesus sendo crucificado. A terra estava seca pela maldição do pecado, e o único elemento suficientemente puro para trazer vida à terra mais uma vez era o sangue imaculado de Jesus Cristo, que veio sobre a terra quando aqueles cravos eram colocados sobre as suas mãos e os seus pés. Só Jesus podia fazer aquilo por nós. E é tão interessante que nós vemos uma mescla de sentimentos naquele momento. As irmãs de Lázaro querendo entender: Jesus, por que o Senhor não veio antes? E vocês sabem disso talvez já. Para a cultura judaica, até 3 dias a alma da pessoa estava apegada ao corpo. Do 4º dia para frente a alma já tinha ido embora, então não dava para ressuscitar mais. E Jesus disse o seguinte: vamos esperar mais um pouquinho. E quando ele chega, a irmã de Lázaro pergunta exatamente isso: por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor não chegou até o 3º dia? Porque mal podia saber ela que Jesus não precisava de calendário para manifestar aquilo que fosse da vontade do Pai. E eu não estou aqui para falar da ressurreição de Lázaro, porque ela pode ou não acontecer. Nós não devemos viver as exceções, mas nós devemos viver o princípio que norteia todas as regras e exceções da vida humana. E o princípio é exatamente o versículo 25, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu quero pensar rapidamente com vocês aqui, que mesmo diante do caos, nós sabemos que Jesus está conosco, pois Ele é a ressurreição e a vida. Jesus está ao nosso lado, Ele está conosco em todos os momentos mais dolorosos da vida, porque Ele nos fez uma promessa. Ele disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe o que é isso? Marcelo, o dia que você perdeu sua mãe no começo do ano, Jesus estava do teu lado o tempo todo. Alex, quando você talvez um dia sofrer qualquer revés da sua vida, Jesus vai estar do seu lado. Ari, se um dia acontecer algum problema com você, nunca se esqueça que Jesus está do seu lado todos os dias da sua vida. Porque as coisas que a gente vai passar são ruins, são injustas, mas a promessa é maior do que as coisas. As coisas passam, as promessas ficam, e Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se um dia você fechar os teus olhos nessa vida, você vai poder ter a certeza que você vai olhar para Jesus face a face no paraíso, e Ele vai dizer para você: vinde bendito de meu Pai, eis aqui o reino que vos estava proposto desde a criação de todas as coisas. Aí você venceu de verdade. Então tudo isso aqui vai passar. O que nós não podemos deixar passar são as oportunidades que o Senhor nos dá para que nós possamos caminhar com Ele. Eu quero deixar para você aqui algumas coisas. O tema da reflexão dessa mensagem é: quem somos diante do que não queremos? Nós estamos falando sobre identidade esse mês, dentro do tema do ano, que é a renovação. Estamos trabalhando o acróstico da palavra comissionado, e agora em abril estamos falando sobre a nossa identidade, quem nós somos em Deus, quem Deus espera que nós nos tornemos nele, para vivermos essa vida. E talvez você pense: mas hoje é Páscoa, é dia de falar de ressurreição, o que isso tem a ver com a identidade? Tem tudo a ver. Porque se você não entender a ressurreição de Jesus para a tua vida, você não entendeu absolutamente nada
do que o Evangelho propôs para você um dia. O Evangelho de Jesus Cristo não é o que Jesus pode te dar nessa vida, é o que Ele já te ofereceu na cruz, quando Ele entregou a própria vida dEle pelos teus pecados. O Evangelho de Jesus não é o quanto de dinheiro, casa, carro que você vai ter, mas é a alegria conceitual e não circunstancial que você vai sentir todos os dias na sua vida. Gente boa, eu estou com a minha mãe na UTI, tendo que tirar 4 artérias do coração e fazer uma cirurgia de risco. E eu não sei se ela vai viver. Eu não sei. Sabe o que eu sei? Que Jesus é a ressurreição e a vida, e ainda que ela morra, ela vai viver, porque ela está salva, porque eu pude apresentar o Evangelho para os meus pais, quando eu me converti. Então eu tenho certeza, que se o que eu não quero aconteça, ainda assim ela está viva. Essa precisa ser a minha expectativa. Nós vivemos de maneira tão mesquinha, tão preocupados com o tanto de dinheiro que nós vamos ter ou deixar de ter na nossa conta, com o tanto que eu preciso juntar para ter o carro dos meus sonhos. Enquanto eu vejo pessoas em Moçambique, com a cidade de Beira 90% alagada e perderam tudo, e eles estão louvando a Deus porque eles ainda têm ar para respirar, estão vivos. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que Jesus é a ressurreição e a vida, e que ainda que eles morram, eles já estão vivos, porque a morte não pode vencer o crente. A morte não pode te vencer, porque Jesus já venceu a morte e tomou as chaves da morte das mãos do diabo, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e veio para viver entre nós. Essa é a minha esperança e a sua. Definição da palavra somos, olha que interessante, vem do verbo ser, o mesmo que sucedemos, existimos, subsistimos, acontecemos, estamos. Possuir identidade, particularidade, quem você é diante daquilo que você não quer. Significado da palavra queremos, vem do verbo querer, o mesmo aqui, amamos, solicitamos, ansiamos, ordenamos, aspiramos, permitimos e desejamos. Quem você é quando tudo que você não quer está acontecendo com você? Eu quero deixar para você aqui dentro desse texto, nós vemos com essas definições que a nossa identidade, aquilo que somos, poderá viver grandes conflitos com os nossos anseios, aquilo que nós queremos. E quando não estamos seguros em Deus, limitados ao nosso desconhecimento do futuro, corremos o risco de deixarmos o desespero tomar conta dos nossos corações. Quando você não entende o que Deus tem para a sua vida, e não confia que aquilo que Deus tem para a sua vida é infinitamente maior e melhor do que você pode esperar para você mesmo, você vai deixar o desespero tomar conta do teu coração. Você vai deixar as pequenas coisas tomarem conta do teu coração, onde a única coisa que deveria, ou a única pessoa, melhor dizendo, que deveria de fato habitar plenamente dentro do teu coração, é a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quero desenhar 4 pensamentos sobre esse texto aqui, para a gente entender um pouquinho melhor quem nós somos e como que a gente pode lidar com a vida diante de situações que às vezes a gente não quer. Em primeiro lugar, o autor da frase, o autor da promessa é o próprio Jesus. O texto no versículo 25 começa dizendo o quê? Quem foi que falou com as irmãs de Lázaro? Jesus, a pessoa que simplesmente podia fazer absolutamente tudo. E eu separo a primeira parte do versículo apenas, porque eu quero destacar a pessoa do autor. Nós temos dificuldades muitas vezes em entender quem nós somos, quando nós não conseguimos entender quem é de fato o autor da vida, e o que o autor da vida representa para nós.
Quem disse? Jesus. Agora, você quer um exemplo de quem já tinha entendido a sua identidade e quem conhecia bem o autor? Vamos para Atos capítulo 3, versículo 15. Olha a ousadia desses homens, que nos primeiros dias da ressurreição estavam escondidos, com medo de serem perseguidos. Muitos fugiram. Olha o que esses homens falavam agora com ousadia e com intrepidez, porque eles sabiam quem era o autor da fé deles, quem era o Senhor das suas vidas. Eles disseram: vocês mataram o autor da vida. Glória a Deus. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas disso. Por mais que os mestres da lei, os judeus, os líderes religiosos tivessem matado Jesus, eles não sabiam que a morte não seria capaz de segurá-lo. Eles não faziam ideia que Jesus era o próprio Deus, e que ao terceiro dia o Pai o ressuscitaria dos mortos, e a nova vida através de Jesus começaria na história de toda a humanidade que cresce nele. Jesus é o nosso verdadeiro amigo em todas as horas. Ele se importa conosco, nos ama. Eu quero fazer uma pausa aqui. Alguém pode dizer assim: mas como Jesus pode me amar e ao mesmo tempo deixar que tanta coisa ruim aconteça à minha volta? Eu quero te devolver talvez com uma reflexão. Como você pode não amar alguém que entregou a sua própria vida para morrer pelos teus problemas, que entregou o sangue dele para ser derramado numa cruz, por tua causa e por minha causa? Como não amar alguém assim? Ele é o autor da vida. Ele não precisava morrer, mas ele decidiu morrer para que a vida dele se tornasse a nossa vida. Jesus, o autor de todas as coisas, como eu disse já na semana retrasada, Ele é tudo que a gente tem. Na oração hoje de manhã a gente estava dizendo isso. Jesus, obrigado, porque o Senhor é tudo que a gente tem. Porque se não tivesse o Senhor, a gente não tinha mais nada. Se a gente não te conhecesse, a nossa vida não ia ter sentido. Chorar aos pés do nosso Deus ajuda a termos irrigado no solo do nosso coração, que se torna erosivo e seco pelas adversidades que nós enfrentamos no dia a dia. Terça-feira retrasada, na segunda-feira, minha mãe sofreu um AVC. Corri para São Paulo para ver lá com meu pai havia socorrido ela. Estava no hospital, cheguei lá, eu já vi que era um AVC pelas características. Ela foi para a UTI, a gente começou a acompanhar e aquela mescla de coisas. Vocês não entendem talvez isso. O pastor cuida dos problemas de todo mundo e de vez e essa talvez seja um dos maiores desafios que nós enfrentamos, porque de vez em quando a gente tem algum problema para resolver. E eu resolvi tudo que eu precisava, ou naquele momento dava para resolver na segunda-feira, voltei para casa. Na terça-feira, eu precisava ter um momento com Deus. Eu precisava parar para entender algumas coisas que não estavam muito claras para mim. E eu vim aqui para cá, para a igreja, o culto de oração era às 8. O pessoal que vem orar antes chegaria às 7h20. Eu vim umas 6 horas aqui para a igreja e fui para a minha sala. E eu confesso para vocês que eu tive uma das experiências mais profundas de ser visitado por Jesus no momento de inquietude da minha alma. E eu pude sentir Jesus sentado ao meu lado. Eu coloquei a cadeira de lado, me sentei no chão e conversei com Deus algumas coisas. E perguntei para Deus algumas coisas. E disse para Deus o que eu estava sentindo com relação a algumas coisas. Jesus me visitou de uma forma tão especial, que eu saí dali com uma noção muito clara, não com relação ao problema que a minha mãe estava enfrentando,
mas com relação a tudo. E eu entendi da parte de Deus o seguinte: nós oramos por pessoas, e pessoas aqui já foram curadas. Minha mãe foi curada de um glaucoma que o médico disse para ela que não teria cura, que ela nunca mais ia enxergar, e ela dirige. Então eu sei que para Deus não é um problema resolver alguma situação de enfermidade, porque Ele é o médico dos médicos, então para Deus está resolvido isso. A minha questão com Deus era o seguinte: qual seria o desfecho de tudo isso? A minha inquietação por desconhecer o amanhã e querendo planejar absolutamente tudo. Vocês veem que eu tento organizar absolutamente tudo que acontece em torno da igreja, da vida que a gente vai fazer. E eu estava querendo entender esse processo, como que seria isso? Deus, o Senhor cura minha mãe por inteiro, ela vai viver, mas vai ter sequelas, ou o Senhor vai levá-la? E como se Jesus dissesse assim para mim naquela visitação que Ele fez: o que te importa qual das 3 situações eu vou fazer? Se a vida dela já é minha. E se eu sou a ressurreição e a vida? Eu separei esse texto para pregar hoje, em dezembro. Os pastores são testemunhas disso, os seminaristas. Eu mando a escala de pregação em janeiro para todos, até dezembro, das sugestões de texto que vão ser ministradas. Eu desconheci essa situação, mas Deus precisava me ensinar algo para eu poder dizer para vocês aqui. E Ele me disse: o que te importa o que eu vou fazer? Eu te ouvi, o que você colocou para mim, mas agora o que eu vou fazer é problema meu. Eu saí da minha sala com as mesmas dúvidas, porque eu não conheço o que vai acontecer amanhã, e Ele não me disse o que ia fazer. Mas eu saí agora com uma convicção, que independente das 3 situações que vierem a acontecer, e por mais que alguma delas eu não deseje, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor, mesmo diante do caos. Porque Ele já morreu para resolver esse problema que foi o pecado que construiu. Ele já resolveu o problema. E nós agora precisamos aprender a lidar um pouco com as dificuldades que batem na nossa porta. E elas batem na nossa porta todo dia. E nós precisamos estar prontos para resolvê-las. Mesmo diante do caos, sabemos que Jesus está conosco, porque Ele é a ressurreição e a vida. E eu cantei para Jesus, e eu orei, e eu senti uma paz tão grande no meu coração, que todos esses dias que passaram, ela continua na UTI lá. Pode ser que ela saia amanhã, pode ser que ela já tenha alta, pode ser que ela ainda vá para o quarto. O médico disse que ela vai ter que operar. Eu estou esperando a resposta do médico dos médicos ainda. São 2 respostas diferentes. O médico disse: o procedimento é esse. O médico dos médicos pode dizer: o meu procedimento é esse. Ou o médico dos médicos pode dizer outra coisa. E eu só entendi que eu só posso sentir a paz verdadeira quando o autor da vida me mostra que a morte, ou os perigos da morte, não são o meu problema, porque Ele já morreu para resolver esse problema. O profeta Isaías diz: Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos completamente sarados. O autor da vida está vivo, e Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que nós morramos, nós vamos viver porque nós estamos com Jesus. Segundo, o fundamento. Esse texto é interessante porque ele estabelece 4 pilares interessantes. Primeiro foi o autor, quem disse? Jesus. Segundo, o fundamento do que foi dito, o fundamento da nossa fé, o fundamento da pregação do Evangelho é esse. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Por que que o Natal e a Páscoa são as 2 datas mais importantes da igreja? Porque o Natal diz que Jesus nasceu, a Páscoa diz que Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. São os pilares do Evangelho.
São as bases da nossa fé: o nascimento do Filho de Deus no nosso meio, a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a ressurreição dele dentre os mortos que nos dá vida e vida eterna. Esses são os pilares da nossa fé. Por isso que nós celebramos a Páscoa e o Natal, não perdendo tempo com algumas questões que o mundo perde, mas falando do sentido de fato, do que o Natal e a Páscoa simbolizam para nós. Eu sou a ressurreição e a vida. O autor disse isso. A doutrina da ressurreição é fundamental dentro do nosso contexto de fé, porque sem a ressurreição, Paulo diz que a nossa fé é vã. Porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, então é vã a vossa fé. Vocês estão acreditando num Deus morto. Mas sabe qual é a maior prova de que Jesus está vivo? Quando eu olho para mim mesmo no espelho e olho para vocês. Quando a gente se lembra de quem nós éramos antes de conhecer Jesus, e o que Jesus fez um dia pela nossa vida e transformou o nosso coração. Essa é a maior prova da existência de Deus. Não são aparições, e já houveram várias, mas não são aparições que podem ser imitadas ou até desmentidas, mas é a evidência de transformação na vida de um ser humano que só o Deus, criador daquele ser humano, seria capaz de fazer na vida dele. Primeira mensagem dos discípulos, Lucas 24:34, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha o que eles disseram em Atos 2:32. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. A pregação da igreja daquele tempo não era uma pregação de autoajuda, de motivação para você se sentir para cima, para você se sentir melhor na semana, para dar um up aí na tua autoestima. A pregação dos discípulos era: vocês mataram o autor da fé, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós o vimos, nós andamos com ele, nós somos os seus discípulos, nós somos as suas testemunhas. Ele está vivo e ele vive conosco. Essa era a pregação do primeiro século. Não era que Jesus vai te dar um carro mais legal, não é que você tem que determinar para Deus porque ele é teu empregado, não é que Jesus veio para te fazer feliz. É que ele ressuscitou dos mortos, e a vida de Jesus pode se tornar agora a tua vida se você crê nele. E quer saber o bônus? Quando você crê em Jesus de verdade e entrega a tua vida para ele, ele disse isso, eu não estou inventando. Ele disse assim: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Antes Jesus estava falando sobre o que comer, beber, vestir e tal. Ele cuida da gente, ele cuida de nós. A igreja ressuscitará no arrebatamento. Gente, essa é a base da nossa pregação, acabei de falar no começo. 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois disso os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Pode aplaudir Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Você vai estar com ele para sempre. Não vai ter fim. Não tem mais pecado, não tem mais diabo, não tem mais desgraça. Tem Jesus, tem céu, Nova Jerusalém. Tem a vida de Deus para você vivê-la plenamente por toda a eternidade. Mas a pregação da igreja também é: o mundo ressuscitará para o juízo final. Apocalipse 20, do 12 ao 15. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito.
Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Sabe por que a pregação da igreja é que quem está com Jesus vai viver o arrebatamento da igreja, e quem não está com Jesus vai ter um final triste? Porque é isso que a Bíblia diz, não é o que a gente acha. E sabe por que a gente tem que olhar para esse texto com muita atenção? Porque o nosso papel, a nossa comissão, a nossa grande comissão, nós somos comissionados para falar para as pessoas que existe um Apocalipse 20, mas que graças a Deus existe um 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 14 ao 17, que diz que se você crê em Jesus, você vai subir. Você não precisa enfrentar a segunda morte, porque você morrerá uma só vez, mas não para enfrentar o juízo agora, mas para se encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Mesmo diante do caos, sabemos que Jesus está conosco, porque Ele é a ressurreição e a vida. Parece que não, mas eu vou correr para finalizar, porque eu quero gastar uns minutinhos para orar. Nós oramos por decisões hoje, é o tema aqui, é o tópico agora dessa reflexão. Terceiro aspecto que o texto nos mostra: decisão. Para de jogar nas costas de Deus. O dia que Deus tocar meu coração, eu faço tal coisa. Não. O ser humano, ele foi dotado de algo chamado livre-arbítrio. Você tem a capacidade dada por Deus de tomar decisões. Você não é uma marionete. Você é um ser humano, você foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. O pecado desfigurou a imagem de Deus em você, mas ainda assim, Deus conserva em você a capacidade e a liberdade de tomar decisões. E a decisão mais importante que você tem que tomar, é o que diz aqui o versículo 25, ainda. Quem crê em mim, é uma decisão. Você precisa decidir acreditar em Jesus. Você precisa decidir confessar Jesus na tua vida. Qual é a sua decisão diante do grande amor que Deus demonstrou pela sua vida? Eu quero te dar uma resposta na Bíblia, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa é uma promessa que a palavra de Deus nos traz, que se você confessar ao Senhor Jesus os teus pecados e entregar a tua vida para Ele, você vai ser salvo. Você vai ser salvo da segunda morte. Você vai viver a vida que Deus tem para que você viva nessa vida, sendo um instrumento de Deus para a proclamação do reino de Deus nessa terra. Mesmo diante do caos, você pode tomar uma decisão: crer em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. E mesmo que você morra, você vai viver, porque você está diante do Senhor. Quarto lugar, esperança. A esperança talvez seja o sentimento que mais nos norteia para o céu. Por quê? É engraçado que o apóstolo Paulo lá em Romanos vai dizer que a tribulação produz esperança. Ou seja, as adversidades da vida nos tornam mais crentes. Os problemas que a gente enfrenta nos levam a crer mais em Jesus. Mas por quê? Porque eu sei que aquilo que eu espero é maior do que aquilo que eu estou enfrentando. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, sabe por que você não vai temer perigo algum? Primeiro, Salmo 23, Davi diz que o Senhor está comigo, o bom pastor está ao nosso lado. Segundo, ainda que o vale da sombra da morte seja o último estágio da minha vida terrena, eu não vou temer mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. E eu sei que o meu Redentor vive. E ainda que eu morra, eu verei a Deus. Eu verei o Senhor. Então a minha esperança na eternidade, no céu, é muito maior do que a adversidade que eu posso estar enfrentando. A esperança é a que está no texto aqui no versículo 25 ainda de João 11. Ainda que esteja morto, viverá. Essa é a maior esperança do crente. Nós não precisamos viver
com expectativas frustradas de algo que talvez acontecerá. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar com Cristo e vamos nos encontrar com o Senhor por toda a eternidade. Se a Bíblia diz isso, é verdade, então vale a pena confiar nessa palavra. Essa palavra é digna de confiança. Veja esses textos em seguida, 1 Coríntios capítulo 6, 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos... É uma promessa. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos com Ele no último dia. Segundo texto, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós teremos os nossos corpos glorificados, nós estaremos com o Senhor para sempre. A mancha que o pecado produziu em nós não estará mais em nós, porque apenas a glória de Deus, a vida plena de Jesus habitará nas nossas vidas. Atos 2:24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O diabo não tinha capacidade de segurar Jesus. A morte não tinha condições de segurar o autor da vida. Eu preciso conhecer o autor da vida para saber que Ele é maior do que a morte. O mundo se desespera porque só conhece a morte. O crente se alegra porque apesar da morte, ele conheceu um dia o autor da vida. E ele sabe que o autor da vida tem todo o poder para sustentá-lo em todas as coisas. Mesmo diante do caos, sabemos que Jesus está conosco, pois Ele é a ressurreição e a vida. Quero concluir. A Páscoa é a passagem de um momento de escravidão e incertezas para uma vida abundante debaixo dos cuidados do bom pastor. A Páscoa é a vida que Jesus te oferece mediante a sua morte na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Feche os teus olhos, eu quero orar com você.